nós vamos direto para Vinhedo, onde está a Thalita Souza e o Marcos Franco acompanhando desde cedo a movimentação ali na sede da Polícia Civil e também o velório do homem, né, do motorista de aplicativo que foi salvar o vizinho lá e acabou morrendo queimado dentro da casa no bairro Casa Verde. Thalita Souza, tem muito mais dúvidas, muito mais perguntas do que respostas propriamente ditas para esse caso, não é? Muita coisa a polícia vai ter que investigar a partir de agora. Bom dia. Exatamente, Felipe. Bom dia a você e bom dia a todos que nos acompanham mais uma vez. Nivaldo Carneiro, então, de 78 anos, segue desaparecido. Ele morava na casa com a esposa, que voltou de uma viagem depois que soube do que aconteceu. A esposa de Nivaldo, inclusive, esteve agora há pouco aqui na delegacia, mas não quis gravar entrevista, não quis conversar com a imprensa e nem passar mais detalhes sobre as investigações. Felipe, ontem, então, durante o rescaldo, a gente tem informação aí que ontem à tarde, né, inclusive durou toda a manhã, também parte da tarde, esse rescaldo, o Corpo de Bombeiros encontrou em espécie, em dinheiro, R$100 mil dentro da casa e que estava guardado aí dentro de um guarda-roupas. Esse incêndio acabou trazendo, infelizmente, uma vítima fatal, Geraldo Oliveira Rodrigues, o GG, de 39 anos. Ele entrou no imóvel para tentar salvar Nivaldo, que estaria dentro da casa. Essa era a informação ali dos vizinhos, de que Nivaldo estaria dentro da casa no momento do incêndio. E aí o GG era motorista de aplicativo, ele chegava ali durante a madrugada do trabalho em casa, né? Ele morava em frente à casa de Nivaldo. E aí, quando ele viu o incêndio e, segundo os vizinhos, entrou na casa numa tentativa de encontrar Nivaldo dentro, então, do imóvel. Infelizmente, o GG acabou tendo ferimentos graves, faleceu, foi socorrido, inclusive, pelos próprios vizinhos, antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros. Ele acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu na Santa Casa aqui da cidade. O velório dele, inclusive, aconteceu durante parte da manhã, aqui no velório municipal da cidade. Começou por volta das 8, acabou, inclusive, agora há pouquinho, por volta das 11 horas, onde, então, deve seguir aí para o sepultamento, também aqui no cemitério municipal da cidade. Também tentei conversar com o pessoal, com familiares, com amigos, extremamente emocionados. Eles também não quiseram conversar com a imprensa, não quiseram gravar entrevista, Felipe. Ainda ontem, o carro aí de Geraldo, o GG, foi encontrado no bairro Capela. Só para a gente relembrar, o acidente aconteceu no bairro Casa Verde, esse incêndio. Então, a distância entre os dois bairros é de 3 quilômetros. E a polícia agora, é uma das perguntas que a polícia tenta encontrar respostas sobre o motivo do carro aí estar distante da onde teria acontecido, então, o acidente, né, onde aconteceu esse incêndio. Então, durante esse incêndio também ontem, aí durante a madrugada, por volta da 1 hora da manhã, quando teve início, um outro vizinho também tentou ajudar, uma tentativa ali de ajudar tanto o próprio GG a encontrar o Nivaldo dentro de casa. Lembrando mais uma vez, são informações de vizinhos. Então, esse segundo vizinho tentou entrar na casa também, ali dando auxílio a GG, mas acabou se ferindo com gravidade e está internado na UTI da Santa Casa aqui de Vinhedo. Então, só para a gente relembrar, esse incêndio aconteceu durante a madrugada, por volta da 1 da manhã. Vizinhos, inclusive, contaram à nossa equipe que ouviram 2 fortes explosões seguidas, então, do incêndio, Felipe. Uma outra informação é que na casa da frente onde aconteceu esse incêndio, né, nos fundos haviam outros 3 imóveis também alugados e de propriedade do próprio Nivaldo. A informação é que as 3 famílias conseguiram, aí, felizmente, fugir no momento do incêndio. Elas acabaram pulando, subindo pelo telhado e pulando o muro da casa vizinha para tentar escapar aí do fogo. A suspeita, então, desse incêndio é de que seja um vazamento de gás. Porém, o Corpo de Bombeiros acabou relatando à nossa equipe ontem pela manhã de que, de imediato, a chegada na ocorrência acabou não sentindo um forte cheiro de gás, né? O que é característico em explosões aí com botijões de gás. E aí, mas mesmo assim, mesmo não tendo esse forte cheiro aí do gás, não é descartado, então, a hipótese, a suspeita de que esse incêndio tenha sido motivado aí por uma explosão, então, Felipe, de um botijão de gás. A gente está aqui na frente da delegacia de Vinhedo, onde acontecem essas investigações, para tentar aí mais informações, mais novidades sobre o paradeiro, então, de Nivaldo.
Nivaldo Carneiro, aí de 78 anos, que segue desaparecido. Mais uma vez, a mulher dele esteve aqui na delegacia agora há pouquinho, mas não quis conversar, não quis passar mais detalhes sobre as investigações. Felipe. Ô Thalita, a mulher dele teoricamente era para ser ouvida, não é? Dá para dizer que esse depoimento aconteceu? Quanto tempo ela ficou aí mais ou menos na delegacia? Não, Felipe, foi muito breve, até porque as informações que nós temos aqui é que a própria delegada chegaria aí por volta depois do meio-dia, né? Hoje é quarta-feira de cinzas, tem esse feriado até meio-dia, então ela chegou acompanhada, a gente não sabe dizer quem era, um rapaz que estaria com ela, e ela chegou acompanhada, foi coisa de 10, menos até de 10 minutinhos, ela entrou, conversou e já saiu. Acreditamos, obviamente, que esse depoimento acabou não acontecendo justamente por esse período, né, de feriado aí, de que segue então até o meio-dia, hoje sendo quarta-feira de cinzas. Tá certo. Thalita Souza tá lá na frente da delegacia de Vinhedo, continua atualizando as informações pra gente. Há uma expectativa aí, portanto, de que a delegada da cidade, Denise Margarido, chegue à delegacia agora a partir do meio-dia, apesar que, né, poucas informações ela vai poder passar nesse momento, porque justamente não estava trabalhando até então, né, quarta-feira de cinzas, como a Thalita bem lembrou. Obrigado, viu, Thalita, pelas informações. A Thalita tem prioridade total aqui no Tá No Ar Campinas, caso aconteça e caso apareça, não é, alguma novidade. Então, gente, existem duas circunstâncias aí que são as cruciais nesse momento e que precisam de investigação. A primeira é porque havia 100 mil reais no guarda-roupa da casa dessa família. A gente sabe que gente mais idosa, tal, tem o costume de guardar dinheiro em casa. Isso é uma coisa cultural, isso é uma coisa de que o pessoal não acreditava em banco. Isso, né, há muito tempo. Mas muita gente ainda guarda dinheiro em casa e a quantidade acabou chamando atenção. 100 mil reais, gente, não é a mesma coisa que você guardar 2 mil, 3 mil e tal. É uma quantia bastante elevada. E por isso, gente, a partir do momento em que esse dinheiro foi encontrado, algumas outras hipóteses começaram a ser levantadas e que agora a Polícia Civil vai ter que ir desfiando esses nós para poder tentar chegar ao que realmente aconteceu. A primeira coisa é o dinheiro que estava no armário, né? E que eu acredito que com o depoimento da esposa dele, que deve acontecer agora à tarde de forma oficial, né? Porque agora vai ser retomado aí o trabalho depois do feriado de carnaval, talvez possa haver uma explicação para esses 100 mil reais que foram localizados. A segunda coisa é com relação a itens, coisas que estavam dentro do carro. Aquele carro que você viu ali, que tava com a frente queimada, é o carro da família, tá? E dentro dele foram encontrados alguns objetos, uma televisão, coisas de casa, sabe? E isso levantou no dia seguinte, e levanta agora, duas suspeitas. Uma de que por que essas coisas estavam lá, né? Será que foi roubado? Será que ia ser roubado, aí aconteceu a explosão e não aconteceu? Ou se simplesmente foi guardado? Porque vizinhos contaram à nossa equipe que a mulher, a companheira do idoso, a esposa do idoso, ela costumava colocar algumas coisas dentro do carro quando saía para viajar, e que as saídas seriam até com alguma frequência, pra evitar que acontecesse alguma coisa, que alguém mal intencionado visse o que tinha lá, tal, escondia lá no carro e boa, acabou, ninguém ia ver nada. O que também é uma coisa que chama a atenção, né? Geralmente você vai esconder as coisas dentro de casa, não dentro do carro, mas enfim. Aí também pode entrar a questão cultural. O que a polícia tá querendo saber principalmente bom, você percebeu que tem um monte de coisa, né? Um monte de detalhezinho. A outra coisa que é fundamental nessa altura do campeonato é saber por que o carro do Geraldo foi aparecer na capela, 3 quilômetros distante do Casa Verde, do bairro onde aconteceu a explosão. Quem foi que levou esse carro até lá? O que aconteceu com essa pessoa que levou o carro até lá? Como é que essa pessoa conseguiu entrar no carro?
São pelo menos 3 perguntas que precisam ser respondidas envolvendo apenas uma situação. Então vejam vocês que vai ser um trabalho de apuração bastante complexo. Existe uma suspeita, atenção, é suspeita de que o Nivaldo tenha entrado no carro do Geraldo e seguido até a capela. Isso é uma suspeita. E é uma suspeita que acabou sendo levantada porque, na prática, é a única coisa plausível que explicaria o sumiço dele. Por quê? Ele não estava dentro da casa. Os bombeiros revistaram a casa inteira, fizeram buscas na casa inteira. Não encontraram nenhum corpo. Nada. Além do corpo do Geraldo, que já havia sido retirado ainda com vida, né, pelos próprios vizinhos durante a madrugada. Tinha a informação de que tinha um cachorro de estimação ali também, né, que acabou morrendo queimado, e aí tiraram o cachorro durante a manhã. Mas corpo humano, nenhum. Durante esse trabalho, os bombeiros encontraram os 100 mil reais que estavam queimados. Parte dele queimados. Que se explica, evidentemente, por causa do incêndio. Aí, por que a Thalita falou que os bombeiros levantaram primeiro a hipótese do gás, mas agora eles já estão meio em dúvida com relação a isso? Porque quando as primeiras equipes chegaram ao local por volta da 1 da manhã, de anteontem, já não havia nenhum sinal, nenhum indício de que tivesse sido um vazamento de gás que tivesse acontecido. Imagens ao vivo agora para você do velório em Vinhedo, onde está acontecendo o finalzinho agora, né, do velório do Geraldo. Aí começa o trabalho para remoção do corpo dele para ser enterrado no cemitério de Vinhedo. O velório e o cemitério não ficam no mesmo espaço, tá? O velório municipal de Vinhedo fica exatamente na frente da delegacia e o cemitério fica em outro ponto da cidade. Essas são imagens ao vivo, tá? Retomando. Quando os bombeiros chegaram lá, não perceberam, porque quando vaza gás e quando é explosão de botijão de gás, fica um cheiro muito forte do gás. Isso bombeiros contando pra gente e tal, e pelo conhecimento que a gente tem de outros casos. Não havia nenhum cheiro, não tinha nenhum cheiro de gás. E os buracos que acabaram sendo causados pela explosão não eram, pelo menos na primeira análise do Corpo de Bombeiros, não eram parecidos ou não tinham as características de terem sido causados por explosão de botijão de gás. Então isso é mais uma coisa que levanta uma suspeita, tá? Sobre essa história. Tem muita coisa que não está esclarecida nisso. Essa imagem que você está vendo aqui ao meu lado, gente, é a imagem ao vivo do Marcos Franco, mostrando nesse momento o velório municipal de Vinhedo, onde acontece o velório do Geraldo. Já era para ter inclusive encerrado, né? Aí por volta das 11 horas da manhã, deve estar aí nos momentos finais para que o corpo dele seja levado para o cemitério. Outra coisa, o segundo vizinho que está ferido, chegou-se a dizer, isso se espalhou pelas redes sociais hoje de manhã, de que não havia, segundo vizinho internado, coisa nenhuma. Existe. Nós confirmamos com a Santa Casa de Vinhedo que existe uma segunda pessoa internada com ferimentos importantes causados por queimaduras e que veio dessa ocorrência que aconteceu no Casa Verde. A gente tem um nome dessa pessoa, não vou falar evidentemente, mas a gente não sabe ainda exatamente o que estava acontecendo. A hipótese mais provável é de que ele estava ali, viu, né, o Geraldo provavelmente entrando ali na casa e também foi ajudar. É um vizinho que mora na mesma rua, inclusive. 4 casas, se eu não me engano, da casa que acabou explodindo. Muitas dúvidas, gente. Muitas dúvidas, e que a gente vai acompanhar o esclarecimento desse caso, porque tem muita coisa que precisa ser respondida, sem sombra de dúvida. Mais uma vez,
as imagens ao vivo do Marcos Franco mostrando o velório municipal de Vinhedo, onde o GG está sendo velado, né? Sob muita comoção, era uma pessoa muito querida lá no bairro, enfim. Era um motorista de aplicativo, rodava a cidade toda, né? Acho que todo mundo na cidade acabou em algum momento pegando uma corrida com ele. Novas informações a qualquer momento.